Deus. Você está lá em Lucas capítulo 13, verso 1. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Repita assim comigo: uma figueira plantada em uma vinha. Uma figueira plantada em uma vinha. E foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Creio que você já leu essa palavra várias vezes, e eu sei que muitas pessoas não têm entendimento. E eu quero trazer uma palavra para você com está aqui, com relação ao que está aqui. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante das tuas mãos, diante da tua face, a palavra desta noite, para que o Senhor venha nos ensinar, para que o Senhor venha nos moldar, para que o Senhor venha transformar o nosso coração segundo a tua imagem e semelhança. Nós somos um com o Senhor, somos um com a tua presença. Declaramos que só o Senhor é Deus em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então veja, sabendo que o Senhor Jesus e a maior parte dos seus discípulos eram galileus, tá? Os fariseus usaram esse evento que nós acabamos de ler aqui, justamente o evento em que os galileus foram mortos por Pilatos, para mostrar que os galileus eram mais pecadores do que os judeus de Jerusalém. Então eles tentaram isso com o Senhor. E aí interessante é que o Senhor respondeu para eles assim: olha, se vocês não se arrependerem, se não mudarem igualmente, a sua mente da mesma forma ao meu respeito, todos vocês também vão perecer, todos vocês vão morrer. Igualmente aqui significa que todos eles iriam morrer nas mãos dos romanos, como aqueles 18 morreram. Como aqueles 18 morreram, se eles não tivessem reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E se você conhece a história, 40 anos depois, os romanos então destroem Jerusalém, dispersando todo o povo de Jerusalém por toda a terra, quando eles destroem Jerusalém. E a palavra que a gente quer usar aqui nesta hora é justamente o arrependimento, porque ele fala: se vocês não se arrependerem, ali no verso 3, por isso não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E esse arrependerdes aqui, a palavra original no grego é metanoia. O arrependimento aqui quer dizer metanoia, e metanoia nós estudamos na escola e falamos sobre isso, quer dizer mudança de mente. O que o Senhor então estava dizendo ali? Ele estava dizendo que eles precisavam mudar a mente deles em relação ao Senhor, em relação ao próprio Jesus. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês precisam mudar a mente de vocês com relação a mim. Vocês precisam crer que eu sou realmente aquele que foi enviado para trazer vida para vocês. Vocês precisam reconhecer
que vocês são pecadores e que vocês precisam de mim. E que vocês necessitam nascer de novo. Era isso que Jesus estava querendo dizer para eles. Você está entendendo aí? Veja, o nosso velho eu não tem como ser melhorado. O meu velho eu, que era aquele povo estava vivendo lá, não tem como ser melhorado. Mas em Cristo Jesus, o novo eu não pode mais ser condenado. Você consegue compreender isso? Por isso que Jesus foi enfático aqui para dizer para eles: se vocês não mudarem a mente de vocês, se vocês não se arrependerem, se não houver metanoia em vocês, vocês também vão perecer. Por quê? Porque esse velho homem aí não tem solução. Mas o novo homem em mim não tem condenação. Você consegue entender isso? Como é difícil entender isso na igreja, amado. E você está fazendo assim para mim. Você realmente está entendendo isso? Quando você nasceu de sua mãe, presta atenção. Quando você nasceu de sua mãe, você nasceu para as enfermidades desta vida, para as maldições desta vida, né? Você nasceu para este mundo caído, não é verdade? Mas quando você nasce novamente no Espírito, você ganha um novo ser, um novo eu. E jamais, repita assim comigo, jamais, depois que eu nascer no Espírito, eu serei condenado. Sabe que no fim desse mesmo capítulo 13 aqui, lá no penúltimo versículo, é o 34, se eu não me engano, Jesus vai dizer que muitas vezes ele quis reunir justamente os seus filhos, ou seja, aquele povo de Jerusalém, como a galinha junta os seus próprios filhos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram. Então, ou seja, Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. E ele ali naquela história ali no início, é isso que ele está querendo dizer. Vocês estão achando que esses galileus que morreram nas mãos do romano são mais pecadores que vocês? Hein? Se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de mente, se vocês não mudarem hoje a mente de vocês, assim como eles pereceram, vocês vão perecer também. Vão morrer. Por quê? Porque é necessário metanoia, é necessário mudança de mente para viver Cristo em nossas vidas. Você está entendendo aí? Nesse mundo caído ao qual nós vivemos aí, e é um mundo caído mesmo, né? Os dias de hoje têm mostrado isso para nós, que é um mundo que não tem solução. Mesmo nesse mundo caído, amados, nós estando sujeitos às enfermidades, estamos sujeitos todos os dias a viver essas enfermidades que estão sendo postas em nossas vidas, nós precisamos entender que Ele quer nos proteger debaixo das suas asas e nos guardar. Você está entendendo ou não? Nesse mundo, a gente está sujeito aos ataques dele, do maligno, todos os dias. Mas em Cristo, nós ficaremos sim seguros se nós andarmos debaixo das suas asas. Isso vai falar no algo que a gente ensina na escola, de posição legal e posição experimental. Quando você recebeu Cristo na sua vida, você entrou na posição legal de ser um vencedor em Cristo. Mas você pode não viver esse vencedor por experiência e continuar tendo uma vida de derrotado. Você tem uma posição legal, você tem um direito legal, mas você não toma posse para viver. E você continua vivendo isso de uma forma derrotada. Nós damos até um exemplo muito interessante na escola. De uma senhora analfabeta,
que por muitos e muitos anos viveu serviu a casa de uma senhora rica. E a senhora rica morreu e deixou um papel para ela. Na verdade, essa história, se eu não me engano, é de Spurgeon. Ele conta. E a senhora rica morreu, deixou um papel para ela. E ela pegou esse papel com todo o carinho e respeito que ela tinha para a senhora rica e emoldurou. E colocou lá na sua casa. E continuou vivendo a sua vida na sua pobreza. Nada tinha de mudança. Até que um dia chegou um médico lá pela saúde dela debilitada, eu não lembro se era um médico ou um pastor, para orar por ela, e viu aquele quadro emoldurado e perguntou a ela, e ela disse, não, eu ganhei de presente da senhora a qual eu servi por muitos anos, e ela faleceu, e eu emoldurei porque eu achei muito lindo. E ele pegou e disse que levou esse quadro para um advogado. E esse papel, na verdade, era o testamento de que todos os bens daquela senhora era dela. Isso é a diferença entre você ter uma posição legal e uma posição experimental. Você está entendendo agora? Ela tinha uma posição legal de herdar tudo daquela senhora, mas por não saber, ela continuou vivendo a vida que estava na sua pobreza. Essa é a vida que muitos crentes tomam. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. Se vocês não mudarem a mente de vocês, se não houver uma metanoia na vida de vocês agora, de entender que é necessário que vocês reconheçam que vocês são pecadores, que vocês reconheçam que sem mim não há solução, não há salvação, vocês vão perecer também. E vocês não terão vida em vocês mesmos. Amém? Você está entendendo aí? E essa é uma grande dificuldade do cristão e do cristianismo hoje. Por quê? Porque nós queremos merecer aquilo que não conseguimos merecer. E isso nós chamamos de justiça própria. Que é o que eu quero merecer, receber o favor de Deus. Se é favor, não tem como merecer. E é por isso que é favor. Mas a maioria do cristianismo de hoje faz com que as pessoas vivam na base da justiça própria. Como assim, pastor? Comparação. Vivendo uma vida de comparação, de comparar. Vê se você um dia já não pensou assim na sua vida, de estar comparando a sua própria vida com o seu vizinho, com as pessoas do seu lado, se você está se achando melhor que eles. Foi isso que esse povo fez aqui. Eles se compararam aos galileus que foram mortos pelos romanos, achando que eles eram melhores. E nós muitas vezes nos pegamos assim, tentando procurar viver uma vida de parecer que somos melhores do que outras pessoas. E por isso eu vou para o céu e ela vai para o inferno. Por quê? Porque eu sou melhor. Veja, eu vou para a igreja todo domingo. Não estou menosprezando isso, é importante estar na igreja todos os domingos. Mas não é esse o fato que diz que eu sou bom. Não é esse o fato que diz que eu sou salvo. Isso se chama justiça própria. É eu querer merecer o favor sobre a minha vida. Gostamos muito de apontar os pecados das pessoas. Não é verdade? Por quê? Porque eu quero sempre achar em mim uma condição para merecer as coisas de Deus. Amamos ver as coisas na televisão, os desastres. Agora a internet aí com o seu fato, que ela avançou de uma tal forma a internet. Então, amamos estar nas redes sociais para quê? Para ficar olhando a vida das pessoas, para ficar olhando as notícias, para ficar olhando os desastres, para poder olhar para mim e dizer, uau, eu sou bonzinho perante o que essas pessoas fazem.
perante o que esses governantes estão fazendo, aí toda essa corrupção gerada, toda essa corrupção, estão roubando os cofres públicos. Eu não. Tem certeza que você não tem corrupção na sua vida? Não gosto nem de dar os exemplos. Muito. Na escola eu dou. Tem certeza que você não tem nenhuma corrupção? Pastor, é diferente. Essa é a questão. Eu quero sempre me achar melhor. Eu vivo baseado na minha justiça própria. Eu vivo baseado nas coisas que eu acho que é certo. E é por isso que eu creio que eu vou ser salvo. E é por isso que eu creio que as coisas em minha vida vão mudar. E é por isso que eu creio que as coisas em minha vida vão ser diferentes. Porque eu sou o bonzinho. Meu vizinho bate na mulher, eu não. Ele vai para o inferno. Eu não. Nós estamos sempre procurando um motivo para merecer. E é justamente o que esses judeus estavam fazendo aqui. Estavam querendo merecer as coisas de Deus para eles. Eles estavam dizendo que eles eram, né? Os fariseus, nós somos os sacerdotes do Senhor. E eles estão morrendo, aqueles galileus morreram, aqueles 18 galileus, por quê? Porque são pecadores. Porque tinha um monte de pecado. Amados, antes de começar a criticar e a julgar as pessoas, a gente precisa aprender uma coisa na nossa vida. De que não existe níveis de morte. Ou eu estou morto, ou eu estou morto. Por que eu digo isso? Porque todos nós morremos sem Cristo. Mas em Cristo, a morte não tem mais valor sobre a nossa vida. Os judeus de Jerusalém aqui, eles se julgavam superiores aos judeus galileus. E aí, se você conhecer um pouco da história lá de Jerusalém, Galileia, o Mar da Galileia, ele fica abaixo do nível do mar. Enquanto Jerusalém, ele fica a mais de 1000 metros acima do nível do mar. Há uma diferença aqui. Só que quando João Batista profetizou lá em Lucas capítulo 3, verso 5, ele vai dizer assim que todo o vale seria aterrado e nivelado os montes com os outeiros. A palavra profética de João Batista era justamente dizendo isso, olha, não adianta você estar lá nos altos montes e você estar lá antes do mar, debaixo do mar. Deus vai nivelar tudo, porque todo mundo sem Deus é um pecador morto. E todos nós fomos nivelados iguais na presença de Deus. De uma forma que todos nós somos pecadores e assim todos nós podemos ser igualmente salvos em Cristo Jesus. Você está entendendo aí? Sabe, todos nós, amados, quebramos os mandamentos de Deus dentro de nós. Todos nós quebramos os mandamentos dentro de nós. Talvez, por fora, na expressão, a gente não demonstre muitos deles não. Mas por dentro nós somos culpados de todos. Sabia disso? Quando o Senhor Jesus diz ali que todos pereceriam igualmente, ele estava justamente profetizando ali os 40 anos que iriam acontecer depois, como eu disse. E todos aqueles que não creram em Cristo, nas palavras de Cristo, morreram quando os romanos vieram e saquearam Jerusalém de uma forma sobrenatural. Só que Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, vai contar que aqueles que entenderam aquela palavra de Cristo não morreram. Por quê? Porque Cristo disse o quê? Que na sua profecia, que eles, quando viessem o desolador, que eles precisariam correr para os montes.
E essas pessoas então ouviram a palavra e correram para os montes. Isso segundo Flávio José fala, a Bíblia não fala isso, amém? Só um historiador que tem. E aí eu tenho em casa o livro dele, a História dos Hebreus, gigantesco assim. Muito bom esse livro. Então, veja, você precisa começar a parar de se comparar com outras pessoas. Você não é considerado justo diante de Deus só porque existem outras pessoas piores do que você, amado. Ou piores na sua opinião, na verdade. Entenda, todos nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Quando nos sentimos desapontados conosco mesmo, é muito motivo ainda, porque ainda existe justiça própria em nossas vidas. Você tem que parar a comparação na sua vida, amados. Não se compare aos outros, não se compare à minha vida. Não se compare à vida do seu irmão do seu lado. Olhe para Cristo. Porque foi Ele que se entregou para você. Foi Ele que foi na cruz e morreu pela sua vida. Você está entendendo aí? E aí ele vai continuar falando lá no verso 6 da parábola de ter uma figueira no meio da vinha, não vai? E João 15, o Senhor disse que Ele é o agricultor. E Jesus vai mostrar aqui que Ele é o vinhateiro, ou em algumas traduções o viticultor. Você vai ver aí também, né? E a vinha, na Bíblia, ela aponta, a vinha com as uvas, ela aponta justamente para uma vida abundante, cheia do Espírito de Deus em minha vida. Ou seja, o vinho novo, ele é a alegria do Espírito em minha vida. Amém? Não é se embriagar do vinho, porque Paulo vai escrever isso, né? Não vos embriagueis com vinho que traz contenda e dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então não é a questão do vinho velho, mas do vinho novo, aquele vinho não alcoólico, aquele que nós estamos tomando na ceia. Essa é a simbologia que a Bíblia vai relatar para que nós possamos ter a alegria do Espírito em nossas vidas. Amém? Esse é o símbolo da vinha, do vinho e da uva biblicamente. A vinha ela é um símbolo das bênçãos do amor de Deus por nós. Acontece que nessa parábola, o que vai acontecer ali? A gente vê que tem uma figueira plantada no meio da vinha. Lá na vinha, tem uma figueira plantada. E a figueira aqui, se parar para perceber, pelo menos o texto não fala ali com essa exatidão, que ela não foi plantada pelo dono da vinha. Alguém plantou essa figueira ali. Você está entendendo aí? E isso aqui, biblicamente, é algo incomum. Por quê? Porque Deuteronômio capítulo 22, Deus vai dar uma instrução que eles não poderiam plantar 2 tipos de semente no mesmo solo. Então é algo até que não era comum isso, tá? Mas o que significa a figueira? Para poder entender o significado da figueira, nós precisamos nos remover ao princípio da primeira menção, ou a lei da primeira menção. Você já ouviu isso, né? Eu já falei aqui para você, né? O que é a lei da primeira menção? É a primeira vez que a palavra está na Bíblia. A primeira vez que ela aparece na Bíblia. Por exemplo, o dízimo. Eu falo porque está lá. O dízimo, a primeira vez que aparece na Bíblia, está lá em Gênesis 14. Então ali está a lei da primeira menção. Então, para entendermos aqui também a figueira, nós precisamos saber qual foi a primeira vez que a palavra figueira apareceu na Bíblia. Por quê? Porque o princípio da primeira menção, ele vai mostrar o sentido que aquilo tem para as nossas vidas. Qual o significado que aquilo tem, o espiritual, o seguir, a forma como ele vai funcionar. Você entendeu aí? A primeira menção, por exemplo, vai mostrar aqui os dízimos do Gênesis 14, vai mostrar os dízimos, quando ele chega a Melquisedeque, ele reconhece o senhorio de Melquisedeque e entrega os dízimos. Por quê? Porque os dízimos foram feitos para reconhecer o senhorio de Deus em minha vida. Então a lei da primeira menção está me ensinando isso. Amém?
E a lei da primeira menção, o princípio da primeira menção, com relação à figueira, está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 7, que é quando Adão e Eva pecam, e eles pegam folhas de figueira para se vestirem, porque eles veem que estão nus. Você está entendendo? Eles enxergam que estão nus, então eles pegam folhas de figueira para fazer para si roupa, vestimenta. Você está entendendo aí? Então veja, a figueira, biblicamente, simboliza obra humana, obra de justiça própria, procurando ser justificado diante de Deus. São as obras que eu faço para mim mesmo. Por quê? Antes de pecar, eles não sabiam que estavam nus. Quando pecaram, eles viram e foram correndo. Eles foram correndo. Eles fugiram da presença de Deus, tiveram medo, né? Lembram Adão? Adão, onde estás? Adão estava escondido, porque daí ele disse o que para o Senhor? Ouvi a tua voz e tive medo. Então é isso que o pecado faz em nossas vidas. É isso que a obra humana faz em nossas vidas. Tentando nos justificar diante de Deus. Tentando fazer com que eu seja merecedor diante de Deus. Foi isso que eles fizeram. A folha de figueira, esse é o sentido bíblico dela. De coser para mim obras que eu não tenho como fazer. É o meu esforço que eu faço para tentar cobrir o pecado em minha vida sem o sangue de Jesus. Você está entendendo aí? Veja que a figueira com folhas lá em Marcos 11 e não tinha frutos, o que Jesus fez? Jesus amaldiçoou. A figueira com folhas e sem fruto, Jesus amaldiçoou. O Senhor Jesus fez muitos milagres nessa terra. E todos eles foram obras de graça e misericórdia. Cego começando a enxergar, coxo a andar. Mas um milagre dele foi um milagre de maldição. Ele lançou uma palavra profética de maldição sobre aquela figueira. Não saia mais de ti nenhum fruto. Quando o Senhor amaldiçoou aquela figueira, ele estava, na verdade, amaldiçoando toda a justiça própria. E ao tentar se justificar pelas obras da lei, é a forma que eu faço para viver a justiça própria. Você está entendendo ou não? Nós estamos debaixo da bênção, amados. Quando Cristo morreu, eu fui declarado abençoado, né? Vocês são abençoados nas regiões celestiais. Toda sorte de bênçãos já estão sobre as vossas vidas. Mas se eu decidir confiar nos meus méritos e nas minhas obras, eu vou estar me posicionando segundo um estilo de vida que Jesus amaldiçoou. Se eu começar a confiar nas minhas obras, no que eu posso fazer, no que eu posso deixar de fazer. Eu não venho para a escola porque eu não me sinto preparado. É o eu. Sabe aquela história do eu? O eu se chama egocentrismo. É o eu no centro. Isso é o egocentrismo. Quando está o eu no centro, Deus não está no centro. E o egocentrismo, o eu no centro, é quando começa a trazer justificação para mim mesmo. E aí eu entro na verdade, eu volto para a lei. E ninguém pode ser justificado diante da lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, a Bíblia vai relatar. Em Romanos. Você está entendendo aí? Amém ou não? É aquela história lá, né? Jesus, beleza, eu criei em Cristo, mas agora eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que fazer isso, agora eu não posso mais fazer aquilo. Agora... Então você começa a buscar em sua vida justiça própria para poder ser merecedor das coisas de Deus. E olha, que muitos cristãos fazem isso, né? Se eu pensar agora que a vida cristã precisa ser vivida no meu esforço e no meu merecimento, né? Eu estou vivendo na lei. Eu estou vivendo na lei. E aí, se eu viver na lei, eu não vou viver como vencedor. Porque o vencedor, ele vive pela fé, ele não vive como
alguém que está debaixo da lei. Ele entendeu que não tem mais condenação para a sua vida. E ele vai viver a graça alegremente e felizmente. E é assim que é um vencedor em Cristo Jesus. Você está entendendo aí? Veja, nunca foi plano de Deus que o homem vivesse pela lei, amado. Nunca foi plano de Deus que o homem vivesse pela lei. Mas veja que ele bondosamente, ele deixa a figueira ali crescer para ver se ela consegue produzir algum fruto. Mas não vai produzir. Porque a justiça própria nunca consegue produzir bom fruto. O alvo de Deus sempre foi a vinha. Jesus vai dizer que Ele mesmo é a videira, né? João 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então veja, não tem como eu viver uma vida de verdade no Senhor, buscando me justificar todos os dias diante do Senhor. Tentando cobrir a minha vergonha diante do Senhor. Não existe possibilidade. Sabe qual é a diferença? Que quando eu exponho toda a minha vergonha, o Senhor vem, mata um cordeiro, tece vestes para mim com a roupa, né? Com a roupa do animal, e Ele me cobre. Isso simboliza Cristo. Quando Adão e Eva tentam fazer para si, eles não conseguem. Mas o Senhor vem lá depois na sequência de Gênesis capítulo 3, o Senhor mata um animal, e Apocalipse 13 vai nos instruir e nos ensinar que esse animal é o Cordeiro Santo imolado desde a fundação do mundo, 13:5. Ele mata esse animal, e com o couro, com a parte da pele desses animais, ele faz vestimentas para Adão e Eva. Quem que cobriu a vida de Adão e Eva? O Senhor. Isso é a simbologia de Cristo na minha vida e na sua vida. Você está entendendo aí? Você está compreendendo? Não tem como a justiça própria na minha vida prevalecer para que eu seja bonzinho diante de Deus. Não tem como eu usufruir dos benefícios de que eu sou bonzinho. Pastor, então eu vou fazer o que eu quero, faça o que você quiser, amado. Você está na graça do Senhor. Só que veja, aquele que verdadeiramente entendeu o amor de Deus para com a sua vida, o amor do Pai para com ele, sabendo que ele não pode fazer mais nada, porque ele não tem mais condenação sobre a vida dele. Ele quer conhecer muito mais aquele que se entregou por ele. Você está entendendo aí? A justiça própria, amados, ela é o estrume. Lembra que Jesus disse, vamos colocar estrume ali. O dono da vinha diz ao vinhateiro que há 3 anos, né, eu estou tentando buscar fruto nesta figueira e não consigo achar. Pode cortar, para que ela ainda está ocupando essa terra inutilmente. Aí 3 anos, amados, simbolicamente, é o ministério de Jesus nessa terra. O Senhor Jesus é o vinhateiro, e ele responde a Deus, Senhor, deixa, ainda este ano até que eu escave ao redor, e eu lhe ponho estrume. Se vier dar fruto, está bem, se não, manda cortá-la. O estrume ali é para fertilizar, é para poder tentar trazer vida, a fim de que produza fruto. Mas veja que Filipenses 3:7, o apóstolo Paulo vai dizer que ele considera a justiça própria como estrume. Então, ou seja, não tem como. O estrume também é o símbolo de justiça própria. Abre comigo sua Bíblia lá em Efésios capítulo 3, verso 4. Vamos ler do verso 4, não do verso 7. Filipenses capítulo 3, verso 4. Filipenses. Eu falei Efésios, né?
Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 4. Eu escrevi Efésios, mas é Filipenses. Amém? Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos. É isso que quer dizer Filipenses. A igreja que se encontra em Filipos. Amém? Verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo está dizendo, poderia confiar na carne. Veja, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, segundo a justiça que há na lei. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda a Cristo. Eu refutei, refugo. E a palavra aqui quer dizer, na verdade, no original, ela quer dizer estrume. Né? Eu rejeitei, eu considerei estrume por amor a Cristo. Você está entendendo aí? Tá? E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como escória, refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha só, Paulo vai dizer ali, olha, se você acha que pode ser justificado pela carne, pelas coisas da obra que você faz, peraí, eu fui circuncidado no 8º dia, porque o judeu tinha que ser circuncidado, eu fui hebreu dos hebreus, eu fui um hebreu, fui fariseu, fiz parte do farisaísmo ali do sacerdócio judaico dos fariseus, fiz parte de tudo isso, e eu rejeitei tudo isso da minha vida. Eu considerei isso tudo por perda, por refúgio, por estrume. Eu considerei tudo isso inválido na minha vida, por amor a Cristo. Por quê? Porque isso não me serve para nada. O que me serve é a vida verdadeira em Cristo. Você está entendendo? Tem muita gente que pensa assim, ó, Cristo fez a parte dele, Deus fez a parte dele, então agora eu tenho que fazer a minha. Mas veja bem, deixa eu dizer algo para você. A nossa parte é entender que nós não temos parte alguma. A nossa parte é entender que nós não temos parte alguma. Por quê? Toda a obra já foi realizada por Ele. Glória a Deus por isso. É nessa hora que você tem que se alegrar. Sabe, para de tentar ser melhor diante de Deus. Para de tentar ser melhor diante dos olhos de Deus. Muitas vezes isso é uma mentira. Não tente ser melhor, você precisa ser você mesmo. Você precisa entender que o veredito de Deus para o seu velho eu não tem como ser mudado. O veredito que Deus deu para o seu velho eu, não tem como ser mudado. Pastor, o que eu faço? Você precisa descobrir quem você é em Cristo hoje. Você precisa encontrar o seu novo eu em Cristo. Você precisa olhar para Cristo. Você precisa olhar para a vida dele. Precisa saber que ele é tudo em sua vida. Você precisa tomar posse das coisas que Paulo ensinou fortemente. Romanos 8. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A saber,
aqueles que andam mais segundo a sua carne, mas vivem agora no Espírito. Você está entendendo? Entenda nesta noite. Deus decidiu que não vai julgar a nossa vida com base no nosso merecimento, amados. Deus não vai nos julgar com base no nosso comportamento. Ele não vai me julgar conforme os meus sentimentos. Ele vai me julgar com base em Jesus Cristo. E o julgamento de Deus com base em Jesus Cristo não há mais condenação. Porque Cristo pagou toda a condenação. Cristo hoje é um novo eu na minha vida. Assim como Cristo eu sou hoje. E essa é justamente a razão, porque o novo eu não pode mais ser condenado. Por quê? Porque hoje a minha vida está oculta em Deus, em Cristo. Você está entendendo? Os olhos de Deus, amado, eles não olham para você como sendo você, mas eles olham para Cristo como sendo você. Os olhos de Deus, eles não olham mais para você como sendo você com a vida que você tem. Quando Deus olha para você, Ele olha como Cristo em sua vida. O sangue de Cristo me livra de todo o pecado. Você está conseguindo entender isso? Quando você conseguir compreender isso, verdadeiramente no seu coração, com sinceridade, você não vai sair daqui para uma vida libertina, amado. Você vai começar a querer investir o seu tempo verdadeiramente para conhecer a Jesus. Porque você não vai mais olhar para você vai olhar para Ele. E você vai entender que a sua verdadeira identidade hoje é Cristo. Não há justiça própria na sua vida. Quanto mais houver a luz de Cristo em minha vida para enxergar a justiça própria em mim, mais eu vou conseguir rejeitá-la em minha vida. É interessante isso. Mas você não pode ser condenado duas vezes, não é verdade? Você foi condenado, pagou. Não pagou? Quando você pagou, você não está livre novamente? Há condenação ainda para a sua vida? Há ou não? Estão vivos aí? Pastor, mas a minha vida continua, eu tenho pecado, eu tenho condenação. Cristo pagou todos os seus pecados. Por isso que não há condenação. Quando Deus for te julgar, Ele vai olhar para Cristo. Cristo pagou, Cristo foi quem pagou. Por isso que não tem como, por isso que não tem necessidade de você querer viver uma vida tentando ser melhor. Você precisa ser um em Cristo, que é diferente de querer ser melhor. Porque quando eu entendo que eu sou um em Cristo, com Cristo e para Cristo, em a minha vida hoje, as coisas mudam normal na minha vida. Eu não sei porque ontem eu pecava e hoje eu não peco mais. Eu não sei porque ontem eu via pornografia, hoje eu não vejo mais. Eu não sei porque eu roubava a Deus e hoje eu não roubo mais. Eu não sei explicar. Por quê? Porque não existe explicação para a graça. Esse é o favor de Deus que está em minha vida. Não há justiça própria. E você vai viver todos os dias alegremente. Você está entendendo? Você está compreendendo? É esse o fundamento aqui que Jesus está dizendo para esse povo. Vocês estão querendo se achar melhor do que eles. E tem muito crente nos dias de hoje querendo achar que é melhor que outras pessoas.
Sabe, tem igrejas que hoje, você para poder ceiar, muitas igrejas, foi ensinado assim para nós, né? Você poder ceiar, você não pode estar em pecado. E aí a minha indignação é que tem uns audaciosos e corajosos que se levantam para ceiar. Como que eu vou ceiar se eu preciso estar sem pecado? Aí me diz, quem está sem pecado? E aí aquele crente que se torna um crente mais corajoso, não se levanta, porque ele olha para si, e a condenação está sobre a vida dele, e ele se condenando, ele não se levanta para ceiar. Aí aquele que se levantou olha para ele e diz, está pecando, é? Ainda há condenação pior. Amados, Cristo é a nossa justiça. Amém? Cristo está na ceia. O cara pecou, tirou a ceia dele. O cara pecou, tirou a justiça dele. O cara pecou, tira a única coisa que pode libertar a vida dessa pessoa. Aí depois não pergunta, não consegue entender por que ele não veio para a igreja. Tiraram Cristo. Eu quero dizer para você que é um cristianismo que tem sido vivido hoje. Um cristianismo de justiça própria, a qual todos os crentes estão vivendo todos os dias para tentar ser o que não são. Para tentar demonstrar uma verdade que não é existência verdadeira nos seus corações. E tentam criar maquiagens, tentam criar capas, tentam criar carapuças. Isso é a figueira em sua vida. Isso é pegar as folhas de figueira como Adão fez e ficar tentando se esconder. Não adianta, porque perante Deus ninguém consegue se esconder. E veja, o que adianta eu esconder os meus erros de vocês? E se de Deus eu não consigo, e quem vai julgar a minha vida é Deus e não vocês. Só que daí quando eu entendo que Deus, quando vai julgar a minha vida, Ele olha para Cristo e não para mim, eu me alegro, sou feliz. Não há condenação. Não preciso ficar me justificando. Não preciso ficar tentando empurrar com a barriga. Cristo em minha vida muda a minha vida. Cristo em mim é a esperança da glória todos os dias. E Ele começa a mudar e transformar o meu querer todos os dias. Por quê? Porque eu não quis fazer como esses fariseus, achando-se bonzinho. Não, amados. É fazer o que Paulo fez. Olha, eu sou o pior dos pecadores. Não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Paulo vai dizer. Mas veja, eu não olho para as coisas deste mundo. Por mais que eu tivesse direitos na carne, eu refuto todos os meus direitos na carne, por amor a Cristo. E por Ele, hoje, eu vivo todos os dias da minha vida. Aí ele vai continuar ali, Filipenses, lá no capítulo 4, ele vai continuar dizendo assim, sei ter muito, mas também sei ter nada. Sei viver com riquezas, mas também sei viver na dificuldade. Em todas as coisas eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Por quê? Porque o que me importa é Cristo. O que me importa hoje é viver para Ele. O que me importa hoje é andar com Ele. O que me importa hoje é conhecer a Ele. Não me importa querer agradar homens. Não me importa querer mostrar porque eu sou bonzinho para os homens. O que me importa é ser verdadeiro com o Senhor. O que me importa é ser aquilo que eu sou na minha essência, um em Cristo Jesus. Essa é a maior importância para a sua vida hoje. Sabe, não adianta você querer demonstrar o que você não é. Você precisa começar a ser verdadeiro no Senhor.